Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21. Vou ler até o 23, amém? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21. Eu vou ler até ao 23. Diz assim: e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram, e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Aí mais no versículo 24 diz assim: então disse Samuel a todo o povo, veja já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disseram, viva o rei. Amém? Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra, que edifica, que consola e que exorta. E eu te peço, meu Pai, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração. E que através dessa palavra, Pai, nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo, através dessa palavra, que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Eu quero dizer que nessa noite Jesus vai restaurar o teu interior. Ele está aqui para fazer essa grande obra na minha e na sua vida. Amém? Sabemos que o trabalho de restauração também é um trabalho lento. Ninguém consegue restaurar algo do dia para a noite. Às vezes leva-se meses, às vezes leva-se anos, depende do que você vai restaurar. Se for um prédio, por exemplo, leva-se até anos. Não lembra que lá o Museu de Ipiranga levou-se anos para ser restaurado? Levou-se anos. Então, Jesus vai restaurar o teu interior. Você crê nisso? Graças a Deus, aleluia. Então aqui, irmãos, nós podemos observar nesse pequeno texto aqui, nesses versículos, que Samuel, ele reuniu todo o povo em Mispa, e depois fez chegar todas as tribos ali de Israel. E a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, e foi tomado por chefe a família de Matre, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. De todas as famílias ali, a sorte caiu sobre a família de Matre. Por quê? Porque um rei ia ser escolhido, ia ser ungido ali naquele dia. Escolhido por Deus. Amém? Então tinha diversas famílias, como existe nos dias atuais, diversos moradores aqui nesse bairro, diversas famílias, mas Deus escolheu você, dentre as suas famílias, e elegeu você. Saul foi eleito, foi escolhido, para quê? Para guerrear a guerra de Deus, para administrar aquele lugar. Você também foi chamado para guerrear a guerra do Senhor. Você foi chamado para evangelizar a sua família, a tua casa. Você foi chamado para evangelizar os seus entes queridos, aquelas pessoas que são próximas à tua. O Senhor chamou você com esse objetivo e com esse propósito. Então foi com esse objetivo que Deus escolheu Saul. Para quê? Para guerrear a guerra de Israel, para liderar Israel, para administrar o povo de Israel, para ser o líder ali, para ser o rei. Mas o que foi que aconteceu? Saul se escondeu entre as bagagens. Entre as bagagens. Isso significa que ali existia naquela época, vamos dizer assim, que existia carroças, e dentro daquela carroça existiam as bagagens, que era, vamos chamar de saco,
de roupa, ou de alimento, de pão, de trigo, tinha lá. E Saul foi lá e se escondeu lá. Mas por que Saul se escondeu ali? Qual foi o motivo? Por quê? Porque a sua autoestima era tão baixa que ele se sentia como o menor da menor tribo de Israel. Por isso que ele se escondeu. Ele se sentiu incapaz de administrar, de governar, de liderar o povo de Israel. Então, por isso que ele se escondeu ali. Por isso que ele sentiu medo, sentiu insegurança ali, naquele negócio. E talvez esse medo, essa insegurança, na vida de Saul, foi pelo fato, nós não conhecemos a história dele no profundo, não, mas nós possamos imaginar que pelo fato dele ser rejeitado no meio da família, pelo fato dele ser rejeitado no meio de seus pais, dos seus irmãos, de ser julgado ali incapaz, todos olhavam para ele e achavam que ele não tinha capacidade para nada, até mesmo porque eles eram agricultores, até mesmo para cuidar da agricultura, para tomar conta lá. Então, ele recebia esse tipo de rejeição. E muitas vezes, nos nossos dias também atuais, nós também, muitas vezes a pessoa, ela começa a receber rejeição, muitas vezes até dentro do ventre. A rejeição, ela começa onde? Lá de fora ou de dentro da nossa casa? De dentro da nossa casa, no meio das nossas famílias, começa a rejeição. Muitas vezes até numa brincadeirinha. Olha para você e fala, ele é metido. Ele quer se vestir melhor do que os outros. Ele quer falar melhor do que os outros. Ele se acha mais inteligente que os outros. Isso é uma rejeição que o inimigo toma conta, que o inimigo possui. Então, coloca essa coisa na pessoa, a pessoa cresce com a personalidade roubada. O Saul, ele tinha a personalidade dele roubada. Por isso que ele se escondeu entre as bagagens ali naquele lugar. Por isso que ele se escondeu ali, mas Deus ia curar ele. A partir do momento que ele se posicionasse, Deus ia curar ele, porque o Espírito de Deus ia possuir, ia tomar conta da vida dele, ia quebrar esse jugo imposto, ou essa maldição imposta pelos pais, pelos irmãos, pelos avós, pelos tios. Nós não fizemos quebra de maldição assim aqui? Imposta pelos tios, pelos avós. Porque, de repente, tem tio que fala, eu não gosto desse menino ou dessa menina, ele é assim, assim, assim. Tem avô que fala assim, eu não gosto dela, acho ela meio mal criada, não tem educação, sabe? E fica jogando maldição imposta, impondo maldição sobre... E o inimigo, ele toma posse daquilo. E o que ele faz? Rouba a personalidade. E Saul, ele tinha a personalidade dele roubada, pelo fato de ter sido rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos. E isso fez com que ele se sentia incapaz de governar, de administrar, enfim, de liderar Israel. Ele tinha medo de assumir o trono, ele tinha medo, de assumir aquela responsabilidade, e ele se sentia incapaz. Não, eu não tenho condições de governar Israel. Quem sou eu, não é? E muitas vezes, quando as pessoas falam, quem sou eu, irmão, você vai dirigir, quem sou eu, irmão, você vai fazer tal coisa, quem sou eu, não é? Muitas vezes, se você vê alguém falando assim, você pode ter certeza absoluta que ela tem a personalidade dela roubada. O inimigo trabalhou, e na vida do Saul era a mesma forma, da mesma maneira. Então, a pessoa que tem a personalidade dela roubada, ela tem dificuldade em perceber o seu valor. Eu falo sempre falo assim para você olhar no espelho, né? Então, ela não consegue nem olhar no espelho e enxergar o valor que ela tem. Tem um louvor que nós cantamos aqui, você tem valor. Então a pessoa não consegue enxergar o valor, que é uma pessoa valorosa,
que é uma pessoa capaz de desenvolver um trabalho. Porque se você foi chamado, porque Deus viu em você capacidade. Se você foi chamado, porque Deus viu em você personalidade. Se você foi chamado para a obra, porque Deus viu em você habilidade. Ele viu, Saul não foi escolhido aleatoriamente. Não, Deus escolheu ele. Deus elegeu ele. E você tem que ter isso na sua mente e no seu coração, que Deus escolheu você. Pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, mas você é escolhido de Deus. Você é eleito de Deus, você foi eleito. Então o inimigo pode rugir, pode falar o que quiser, simplesmente se posiciona, porque o libertador de Israel está aqui. Para te dar graça, para te dar força, para te capacitar e te habilitar e fazer de você um vencedor. Acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, acima de todas as situações, você será vencedor, mas você precisa crer. E põe em prática. Se valorizar, não, eu sou servo do Senhor, eu vou orar e Deus vai me dar a vitória. Eu sou servo do Senhor, eu vou orar e Deus vai quebrar as cadeias. Eu sou servo do Senhor, eu sou curado, eu sou liberto. Esse medo não toma mais conta de mim. Essa história de não tem valor, tem um valor sim, porque Jesus pagou um preço alto por mim ali na cruz do Calvário. Foi preço de sangue que Jesus derramou por você ali na cruz. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que você venha andar sobre as águas e venha viver o sobrenatural nessa terra dos viventes. Amém? Então, meus queridos, uma das características é a dificuldade que a pessoa que tem a personalidade roubada, ela não consegue perceber o seu valor, como Saul não conseguia. E a pessoa que tem a personalidade dela roubada, como Saul, tudo para ela é negativo, ela só pensa negativo, ela vê dificuldade em tudo, vê barreira em tudo. Só pensa negativo, não vai dar certo, se eu for lá não vou conseguir resolver, se eu for lá eu vou à toa, vou em vão. Calma, põe o Senhor na tua frente, pede para o anjo do Senhor ir na sua frente, quebrando as cadeias, quebrando os laços, quebrando todos os embaraços, toda a barreira, que Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua confiança, Deus vai honrar a tua esperança. Amém? Então, queridos, Jesus vai restaurar o teu interior, como Saul foi restaurado. Então, essa é outra característica de quem tem a autoestima baixa, de quem tem a sua personalidade roubada. Ele vive isolado, triste e sem perspectiva de vida. Fica isolado, ele fica triste, está sempre triste, sempre aborrecido, não tem perspectiva de melhora, não tem perspectiva de vida, não sonha com coisas grandes, não sonha com grandes conquistas, não sonha com prosperidade. O Senhor nos chamou para nós sonhar alto, amém? O Senhor nos chamou para nós ter sonho como José, sonho como Daniel. Nós temos que sonhar no nosso melhor, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem um caminho de vitória, Deus tem um caminho seco no meio do mar, Deus tem porta aberta. Então nós temos que sonhar, temos que planejar, temos que ter perspectiva, que hoje não deu certo, mas amanhã vai dar em nome de Jesus. Hoje a porta não se abriu, mas amanhã as portas vão se abrir em nome de Jesus. Estamos chegando no final de ano, Estamos próximos já. Esse ano não deu, mas o ano que vem, em nome de Jesus, a vitória já é certa. Eu tomo posse que ano que vem Deus vai derramar a prosperidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém? Então, outra característica, a pessoa é insegura, se sente abandonada, e ela julga a si mesma, ela começa a se julgar, achar defeito em si mesmo, ela mesmo se pune a si mesmo. Tem pessoa que fala, eu sou muito magra, tal, sou muito magra. Tem outros que falam, eu sou muito gorda, eu preciso parar de comer, enfia a mão lá na garganta, tira. São personalidades roubadas. Então, irmãos, e tudo isso
né, as pessoas que têm essa característica pode levar à doença mental. Isso pode levar às doenças mentais, né? Então, que tipo de doença? Tá? Pode ser mal de Alzheimer, pode ser... qual é a outra doença que eu estava falando aqui? Tem mal de Alzheimer e tem mal de Parkinson. Mal de Alzheimer é aquela que a pessoa esquece, problema mental, só anda esquecendo. Por quê? Porque tem a personalidade roubada e o inimigo já dominou. O inimigo já dominou. Porque o inimigo, ele toma posse. Ele fica ao nosso redor. Ele fica nos sondando, fica nos estudando. Onde ele pode atacar. Se ele achou brecha lá na tua casa, se ele achou brecha no meio da tua família, ele vai investir pesado para quando você tiver uma determinada idade, você ter problemas neurológicos, problema de esquecimento, problemas mentais. Mas se for ver o histórico, buscar, está lá na personalidade, está lá desde a infância, está lá desde a época de criança. A Bíblia conta a história, no livro de Lucas 8:26, conta a história do endemoniado de Gadareno. Aquele homem, segundo a Bíblia, aquele homem, ele era possesso, cheio de demônio, então ele não andava vestido, ele morava nos sepulcros e vivia, comia, se alimentava de cadáver. Olha só, se nós formos olhar, se a pessoa for olhar com o olhar natural, né, com o olhar natural, vai falar, esse cara é louco, não é? Ele tem problemas mentais, não vai falar assim? Ele tem problemas mentais, o cara anda nu na rua, o cara lá no sepulcro, lá, mora no sepulcro, o cara ali, aquele cara come cadáver, aquele cara lá, ele é violento, ninguém pode passar lá na porta do cemitério, todo mundo agride ele, bate nas pessoas, às vezes ele é muito violento, ninguém consegue segurar aquele cara não, ele é doido, cuidado com ele que ele é doido, não é isso? Que vão pensar? Então, mas na verdade o cara está endemoniado. Por quê? Se a gente for buscar o histórico desse demoniado de Gadareno, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas nós podemos observar que ele teve problemas espirituais, teve problema na sua infância, porque nada acontece por acaso, amém? Amém. Nenhum tipo de doença, enfermidade, nasce do dia para a noite. Ela vem devagarzinho, devagar, vai conquistando. Se você não se tratar, não se cuidar, como diz, né, para passar no médico todo ano, fazer um check-up geral, todo dia estar se examinando, se protegendo, se cuidando disso, do tempo, da chuva, do frio, evitar, por exemplo, de tomar coisas, suco com muito açúcar, comer muita, enfim, ou beber álcool exageradamente, tudo vem devagar, quando você vai ver, você está com isso, você está com aquilo, está cheio de doença, cheio de enfermidade. Então não é diferente esse homem de Gadareno. Ele chegou a esse estágio aqui da vida dele, por quê? Porque ele tinha a personalidade dele roubada. O inimigo bagunçou na vida dele, usou parentes, usou família, usou de repente vizinhos, usou amigos para destruir a vida dele, ao ponto dele parar no cemitério, ao ponto dele morar ali, ao ponto dele viver naquele lugar, ao ponto dele se alimentar de cadáveres. Então era uma coisa terrível. Por isso que Jesus foi lá para mudar a história daquele homem. Jesus foi lá porque Jesus sabia, conhecia, como ele nos conhece. Ele conhecia o passado inteiro daquele homem, sabia de tudo que aconteceu com aquele homem, desde o ventre. Então Jesus foi lá, não foi aleatoriamente, não, ele foi lá para libertar aquele homem, porque no fundo e no profundo aquele homem tinha desejo de libertação. Aquele homem queria ser curado, ele queria ter perspectiva de vida, ele queria começar uma nova vida, ele queria começar tudo de novo. Quando aquele homem encontrou com Jesus ali, os demônios se manifestaram, que tenho contigo, e Jesus expulsou, perguntou quem era, falou assim, aqui é uma legião. Jesus expulsou, aquele homem voltou no seu estado normal, no seu estado natural, e ele ficou sentado ali, ele queria seguir Jesus.
Porque a personalidade dele foi restaurado, o seu interior foi restaurado, ele foi curado, ele foi liberto. Aí Jesus falou para ele, então, não precisa você me seguir, vai evangelizar aqui seus vizinhos, aqueles que te humilharam, aqueles que te desprezaram, aqueles que te rejeitaram, aqueles que estragaram a tua vida, né? A tua vida emocional, aqueles que te deixavam isolado, vai lá, evangeliza tudo e mostra o que Deus fez por você. E ele saiu a evangelizar, e ele saiu a pregoar a libertação, e todos viram o milagre que Deus fez. Eu quero dizer que esse mesmo Deus, ele está aqui nessa noite, ele está aqui nesse lugar, para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, para mudar a história da nossa vida, amém? Para mudar, para restaurar a nossa personalidade, porque o inimigo pode realmente roubar a nossa personalidade. Ele usa as pessoas para nos roubar. Ele usa. Quem ele puder usar.